Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. É isso aí, pessoal, mais um podcast, para quem tava com saudade da gente, já vamos dando like, dá o like nesse episódio, compartilhe com os amigos, familiares, se inscreva nesse canal nosso aí, que vai ser muito interessante pra gente e pra vocês, receber informações quentinhas aí do nosso canal do YouTube. E vamos falar do nosso patrocinador oficial. Então vamos falar de Sorria, a contabilidade especialista em clínica odontológica. Fala sério, a gente não gosta muito de falar sobre imposto, né? Então nada melhor do que ter uma empresa na qual a gente confia para cuidar dessa parte pra gente, saber em qual regime tributário você está inserido, se faz sentido ou não, como pagar menos impostos, óbvio, de maneira legal e ética. Então aqui vai ter um QR Code no qual a Sorria vai presentear você com uma mentoria inicial para entender um pouco mais do seu negócio e como você pode estar perdendo ou não dinheiro. Então entre em contato com o time da Sorria, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. E agora vamos chamar os nossos convidados, hoje é dose dupla. Isso aí, um convidado já participou com a gente, que é o Dr. Jorge Borax, tá? Para quem não assistiu, o primeiro episódio que ele participou aqui com a gente foi muito legal, falamos de várias histórias dele aí, da sua carreira, da inteligência artificial, ficou muito bom. Mas hoje vai ser ainda mais especial, porque o professor Jorge Borax está ao lado do seu pai, professor Silvio Borax, que é um grande prazer recebê-lo. E assim, o professor Silvio é aquele cara que é considerado o pai da estomatologia aqui no Brasil. É um pesquisador assim que todo mundo tem um apreço, um carinho por ele. Vou resumir o currículo, porque se eu for falar o currículo do professor Silvio aqui, nós vamos explodir o horário já desde o início, tá? Vamos lá. Professor Silvio é cirurgião dentista formado pela Odontologia Universidade de São Paulo, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilo, radiologia também, ele tem a especialidade, mestre e doutor em odontologia pela Universidade de São Paulo, coordenador do curso de especialização em estomatologia, ele já foi ator, o professor Silvio tem inúmeros livros escritos aí, então nós vamos falar muito sobre a sua história hoje, é um grande prazer recebê-lo, que o senhor se sinta em casa, viu, professor? Muito obrigado. Prazer recebê-lo também, Jorge, mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. E aqui hoje o meu currículo é filho do professor. Que já é um baita currículo, né? Currículo de peso. Ô Silvio, antes da gente começar, a gente sempre pergunta para os convidados. Fiquei já sabendo que é ator, né? Mas como que foi essa sua jornada de ser ator, de ir para odontologia? Você sempre quis? Imagino que ator naquela época tinha uma outra visão para quem trabalhava nesse ramo. Como que foi lá na sua infância? Conta um pouquinho pra gente que eu tô curiosa. Bom, na verdade, eu comecei como ator, né? E a odontologia foi talvez um outro caminho, né? Que não era aquele que eu tinha idealizado. Eu, com 7 anos, participei da inauguração da televisão no Brasil. TV Tupi, canal 3, PRF3 TV, canal 3, no Sumaré. Mas como que você... mas 7 anos, como que você foi parar lá, para começar? Vamos lá. Eu sempre gostei muito de teatro. E na escola, a gente fazia aquelas pecinhas bestas de fim de ano, né? E para mim não era besta, para mim hoje, por exemplo, tem refletor aqui, eu já estou vibrando, né? Então falava em teatro já era interessante, e eu estava na escola, não lembro exatamente em qual grau, e hoje é diferente, então já não sei fazer a associação do que é. Estava no início dos estudos, então era numa escola onde iam muitos intelectuais. E o Júlio Gouveia e a Tatiana Belin, que talvez nem todos conheçam, frequentavam esse grupo mantenedor dessa escola. Eles eram nada mais, nada menos do que os diretores e os criadores do Teatro da Juventude na TV Tupi, que era todo domingo pela manhã e tinha à tarde ou no começo da noite as fábulas animadas, onde se contavam os grandes clássicos, Peter Pan, etc, etc. E aí, Júlio Gouveia e a Tatiana na plateia, e eu fazendo as pecinhas lá de fim de ano,
nunca me esqueço até qual era essa peça. Era uma peça que falava do ano novo, e eu era o ano velho, né? Então, moleque, tal como eu tenho até hoje a foto, e vocês podem ver, porque eu tenho um livro contando essas coisas todas, que chama-se De Boca em Boca, né? Então, eu até ia trazer um, esqueci, mas de qualquer forma, nós podemos até fazer um sorteio e eu encaminho para Com certeza. o vencedor. Legal. Bom, então eu tenho até uma foto ridícula com aquela barba branca, nada mais era que um chumaço de algodão jogado assim, né? E um moleque franzinho, né? Ali com aquele barbão, né? De qualquer forma, Júlio Gouveia e Tatiana Belink na plateia, né? Pode chamar de plateia, me convidaram. Você não quer fazer televisão? Falei, o quê? Televisão? É, televisão. Eu sabe, fiquei tão atônito com aquele convite, né? E aceitei, óbvio, né? Eu sei que dali um pouco minha mãe trabalhava muito, porque perdi meu pai com 6 anos de idade. Minha mãe assumiu tudo na casa e ela então acabou achando que não valia a pena, né? O filho dela ia para a televisão, aquele ambiente. E, na verdade, tinha uma conotação ruim, só a conotação, porque o ambiente era muito bom, gostoso, mas tinha uma fama ruim, né? Então, minha mãe achava, vamos apontar a mim e a ela, né? Olha, vai o menino lá da televisão, aquele lá, né? Mas não foi tão assim, né? Ela resistia, né? Mas, não vai fazer e tal. E eu tinha um tio que me adorava, e eu a ele, que era o cara que me levava sempre. Ele ia, fazia questão e tal. E minha mãe fazia o quê? Naquele tempo não tinha videotape, né? Aí ela chegava e, não vai, mas ligava para todos os vizinhos, os parentes, não perca o Silvio hoje à noite na televisão, hein? Aí para mim, ela, você vai, é? Aí quando eu saía, ela ligava para todo mundo. Bom, de qualquer forma, começou assim. Então eu fazia domingo de manhã o Teatro da Juventude, todos os domingos pela manhã, e à tarde e à noite a gente fazia as fábulas animadas, que eram esses clássicos. E vocês eram quantos irmãos? Eu tenho uma irmã, uma única irmã que nunca quis nada com teatro, né? Isso que eu ia te perguntar, não tinha nenhuma referência de alguém no teatro para você? Não, nenhuma. Era uma paixão sua, exatamente, genuína. Exatamente. E aí tá, você continuou no teatro, e aí é onde veio a odontologia. Bom, no teatro acabei indo para... acabei fazendo O Sonho de uma Noite de Verão, com Sérgio Cardoso, peças de Shakespeare, Molière. Isso na televisão também, acabei fazendo programas mais adultos. Né? O Sítio. Ah, sim. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mentira. Da primeira versão, né? Onde a Emília... ela era metida, mas era educada. Né? Depois fizeram uma Emília mal educada, sabe? Acabaram com o Sítio, em outras palavras. Né? O Sítio era uma coisa, porque o Júlio Gouveia e a Tatiana, eles eram assim com Monteiro Lobato. Júlio chegou a ter conhecido Monteiro Lobato, e era um sonho para eles. Cada capítulo, cada dia do Sítio era uma epopeia, né? E aí acabou, por motivos comerciais, né? Foi para outro canal de televisão. Aí a minha mãe Dolores, que trabalhava a tia Anastácia, que trabalhava na casa do Júlio e da Tatiana, era a tia Anastácia do Sítio, né? E ela era a tia Anastácia mesmo. Acabou indo para outro canal de televisão, aí colocaram quem? A Mamãe Dolores, que na época fez sucesso numa novela. Então já começou assim. Já tirou a característica, né? E assim, mas eu continuei. E até hoje eu sou ator, me considero, pelo menos, não sei se sou, mas me considero. E fiz muita coisa em teatro, televisão, cinema, e assim foi a minha passagem por essa vida. E como entrei na odontologia? Eu estava em Londres,
querendo fazer o quê? Teatro shakespeariano. Então, estou em Stratford-on-Avon, que é a cidade do Shakespeare, e queria de todo jeito uma boca lá, para poder entrar lá. E o pessoal, mas escuta, primeiro seu inglês é macarrônico, para falar, fala, você é ator, shakespeariano, com esse inglês não dá. E outra, filho, aqui o ator é sindicalizado, né? Não é como era no Brasil, né? Qualquer um era ator, né? E aí eu já vou dizer até a idade, eu tinha mais ou menos 16, minto, tinha 18 anos, exatamente 18 anos. E eu fui sozinho para a Europa, ganhei uma passagem. E essa passagem que eu ganhei era para o mundo inteiro, era a volta ao mundo. A minha volta ao mundo foi 1 mês viajando em um outro lugar e o resto todo na Inglaterra. E na Inglaterra quase o tempo todo em Stratford-on-Avon. E minha mãe, né, querendo que eu fizesse vestibular, me mandava cartas, porque na época não tinha celular, o telefone era difícil, precisava ficar rodando a manivela e tal. Aí minha mãe mandou uma carta, falou, vem fazer vestibular. E o quê? Vestibular, vai entrar na faculdade, é isso? Aí, faculdade? Mas espera aí, minha faculdade é o teatro. Não, você tem que fazer faculdade. Né? Bom, E o senhor tinha quantos anos? 18. Cheguei ao Brasil. Mas por quê? Porque minha mãe, coitada, era o pai, a mãe, tudo junto, e eu não podia desagradá-la. Eu vim aqui, quer saber, eu vou fazer o vestibular, e não vou entrar, com certeza. Eu cheguei aqui 1 mês antes do vestibular, voltei, né? E fiz o vestibular, e ela mandava a carta, qual faculdade eu te inscrevo? Onde eu vou fazer sua inscrição para fazer o vestibular? Qualquer uma, porque eu não vou fazer. Não, tal. Falei, pode escrever, onde você quiser, onde a senhora quiser, pode me inscrever. Eu não sei se ela teve problema de dentes, né? Mas me inscreveu na odontologia. Aí, quando chego, né? Essa vai fazer vestibular, tudo bem, onde é, né? Você não quer saber o que é? Não, onde é? Você vai fazer tal lugar e você vai prestar para odontologia. O quê? Odontologia. Puxa, dá um nome, né? Odontologia, que legal. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Bom, eu não ia entrar mesmo, né? 1 mês antes, né? Desgraçadamente eu entrei. E agora? O que eu vou fazer, né? Bom, tem que agradar minha mãe, né? Cheguei para ela e falei, já entrei? É isso que eu queria? Pronto. Já entrei, acabou, tá? Acabou a brincadeira? Como acabou? Você não vai fazer? Pelo amor de Deus, você vai lá e vai fazer e tal. Bom, fui. Cheguei no primeiro dia de aula, olhava aquilo tudo, né? Começava a passar uns professores na minha frente ali, um professor de dentística, outro de histologia e tal. Eu falei, que diabo é isso aí, né? De repente entram os veteranos, né? Aquela brincadeira toda. Olha, pessoal, hoje à noite vai ter um ensaio do show da faculdade. Quem quiser vir aqui e tal. E eu falei, opa, já me interessei. E eu fiquei na faculdade por causa do show. Olha só. Mal sabia. Aí você parou com a parte das apresentações ou você ia conciliando ainda por um tempo? Eu continuei. Continuou. Até então, eu fazia algumas coisas, quer dizer, com horário livre, à vontade. Depois eu tinha que me adaptar, porque durante o dia era faculdade. E à noite, então, eu poderia fazer alguma coisa. Acontece que no teatro, as peças são à noite, mas o ensaio é durante o dia, né? E eu estava já na boca para fazer, na época era a cozinha, até fiz o teste e passei. Teste, só por curiosidade, para lembrar, me mandaram descascar batata, isso era o teste. Vai lá e descasca a batata. Aí eu lembrei do Actor Studio, né? Marlon Brando, quando ele era do Actor Studio. E foi assim, mais ou menos assim, o teste que ele fez para entrar. E aí eu falei, para descascar batata? Sobe lá, baixinho, vai lá, larga de bobeira. Fui lá, peguei, olhei em volta, peguei um saco, pus nas costas, mudei o saco de lugar,
Aí peguei, olhei para as batatas, procurei uma faca, achei uma faca, olhei, peguei, vi se tinha corte, peguei uma pedra de amolar, né? Aí peguei a batata, olhei a batata, virei a batata, e aí comecei a descascar, né? E aí peguei, e assim demorei para descascar a batata, mais ou menos uns 45 minutos. Me lembrou o Marlon Brando, quer dizer, o Marlon Brando tinha que falar o quê? Chegaram para ele e falaram, fala que hoje é um bonito dia, tá? Tá bom. Marlon Brando demorou 1 hora. Ele entrou, tirou o paletó, deitou, pegou um gravetinho, botou na boca, olhou para o céu, deu uma espreguiçada. Isso tudo que eu estou falando em 1 minuto, ele fez em 1 hora. Caramba. Aí ele olhou para a câmera, não precisava nem dizer mais. It's a beautiful day today. Acabou, né? E eu lembrei disso tudo, desse trabalho, né? E eu cheguei a dirigir, inclusive, peças, dirigir teatro, e eu falava para o ator não é cuspir texto, né? Pegar o texto, ler, todo mundo sabe, precisa saborear. É igual água, tem gente que come água, porque sente gosto na água. E é assim que eu falava para os meus atores, para poder fazer o teatro. Então tem que sentir, saborear, né? E assim foi. Então eu dirigi teatro, eu fiz muito teatro, fiz televisão, mas durante esse tempo de faculdade eu fiquei um pouco seguro, no sentido de não dava tempo, em outras palavras. Mas eu fiz o show da faculdade. Que legal. E no show eu me divertia. Cada show a gente pegava um professor de Cristo, né? Então iam todos os professores, porque o show era muito, muito famoso, muito conhecido, né? Na faculdade. E todos ficavam esperando o ano inteiro o show, né? E eu, como gostava de trabalhar, achava que realmente eu acho que trabalhava direitinho, aí eu era o primeiro ator do show, né? Já, imagina. Então era o estrelo. E aí, gozando, e fiz textos também. E assim fiquei na faculdade durante os 5 anos da faculdade, por causa do show. Olha só. Mas não foi só isso. Talvez vou antecipar uma pergunta. Nesse meio tempo, aliás, na primeira semana de aula, um colega nosso, o Borba tinha um carro velho lá, um Ford V8, né? E então ele pegou a lotação do carro dele. Não, vamos fazer uma visita no Hospital do Câncer. Quem quer ir? Quem quer ir passear, fazer uma visita? Perdão, já estou com ato falho. Eu fui passear, eles foram visitar. É para matar a aula? Que dia é? Durante a aula das aulas? Opa, me põe aí, né? E eu fui para o Hospital do Câncer, junto com meus colegas. Eles ficaram lá 1 semana e eu fiquei 9 anos. Nossa. Uau. E gostei daquilo, gostei tanto, né? E acabei ficando no Hospital do Câncer e aprendendo muito, ou me ensinavam muito, e eu aprendia o quanto podia, né? O Décio dos Santos Pinto, o pai, hoje tem um filho que é muito amigo, mas o pai, na época, ele me pegou ali, ô baixinho, vem cá, você conhece, sabe cisto, alguma coisa de cisto? Não, eu estava no 1º ano. Então vem cá, vou te explicar. Começava a botar radiografia, cisto assim, cisto assado, tal. E assim comecei a aprender. Cisto, hiperplasia, câncer. Quando chegou na faculdade, na época ainda não tinha a minha disciplina, ou a disciplina que eu ajudei a montar. Então, era uma coisa assim. Na época chamava-se propedêutica, né? Uhum. Propedêutica é uma pequeníssima parte da coisa. Propedêutica é só o estudo dos sinais e dos sintomas. Mas eu me entusiasmei de qualquer forma na faculdade, porque o professor, quando eu cheguei na época, numa época onde isso já estava começando a aparecer, não só no Hospital do Câncer, trouxemos, eu entrei no grupo também, um cara dos Estados Unidos, né? Um cara que não era nada mais, nada menos
do que o professor Saul Silverman Jr., um dos maiores nomes da estomatologia no mundo, né? E ficamos com ele um mês. A gente alugou o cara aqui um mês. E todos vieram gente das outras disciplinas e tal. E o Tomasi, que foi o meu, não vou dizer meu pai, meu irmão, mas ele foi um cara genial para mim. Nunca disse não. E ele começou assim comigo. Hoje, na disciplina de semiologia ainda, que era semiologia, e eu já era aluno, e o Tomasi, o chefe, falava, hoje nós vamos falar sobre gânglios, né? Quem quer falar sobre gânglio? Silvio, quer falar alguma coisa? Pois não. Eu ia lá, eu ia ser o ator dos gânglios, né? E assim ia afta, herpes e tal. E na faculdade eu era conhecido como o baixinho das aftas. Ó, lá vai o baixinho louco das aftas. Eu era tão louco que os professores acabavam mandando para mim o pai, a mãe, a irmã, né? E assim começou a carreira da semiologia. Dr. Tomasi, que agradeço até hoje, infelizmente não está mais com a gente, mas foi um cara que nunca me disse não. Me deixou criar. Eu vendo o senhor falar com tanto entusiasmo, como se a gente estivesse dentro de um teatro aqui, eu imagino como deve ser uma aula sua de estomatologia, né? Porque infelizmente ainda não tive a oportunidade, mas quem sabe, né? A gente não tem ainda essa possibilidade de assistir. E como que foi essa interação, né? Esse feedback que o senhor tem, né? De ser tão referenciado, né? De o senhor misturar a arte de falar, de ensinar, com uma outra paixão que é a odontologia. Né? A partir de que momento o senhor começou a dar aulas, que o senhor viu que era aquilo que o senhor tinha, que brilhava aos seus olhos? Eu, na USP, fui aqui onde estudei, fui monitor de estomatologia. Eu fui o primeiro monitor porque eu comecei junto com a estomatologia. Mas comecei junto com o grupo que estudava, que na época não se chamava, teve vários nomes, até acabar chegando na estomatologia. Mas eu me entusiasmei tanto no Hospital do Câncer, com as doenças da boca de uma maneira geral, e que isso me segurou na faculdade e me fez gostar, no sentido de que sabia que a boca não é só dente, que odontologia, como eu falei, não é só dente, tem tantas outras coisas. Não que não seja importante, não que eu não dê importância, eu dou e muita. Endodontia é uma arte, sabe? O endodontista, o dedo do endodontista, ele sabe onde hoje tem câmera que entra aqui, sai ali, mas o endodontista, na época, ele trabalhava no canal e sabia onde estava mexendo, sabia o quanto ele já dilatou, né? E eu ainda vou chegar ao ponto, talvez vocês não saibam, mas na época se deixava um penso de algodão, quando é que o canal já está bom para fechar? Deixava um penso de algodão, voltava na próxima consulta, o dentista tirava aquele penso de algodão e cheirava. Já está bom, pode fechar. Era assim. Bom, usando semiologia, porque semiologia é o estudo dos sinais e sintomas. E os sinais são os nossos sinais vitais. Tato, olfato, paladar e etc. Então, eu comecei a ver que isso tudo tem a ver com a arte, né? Porque interpretar uma lesão, e eu dava essa questão, e eu ficava doente, né? Porque eu dava uma questão na prova. Toda a prova e todo mundo sabia. Imagine uma lesão, descreva. Pronto. Assim, eu falei, eu não quero no condicional. Condicional? Como assim, professor? Não quero que fale a lesão seria. Você inventou, a lesão é sua. Não precisa estar certo. Eu quero ver a coerência. Saber se essa lesão que você inventou pode ser tratado desse jeito. Não é? Estomatologia é como dermatologia. É muito difícil, porque a gente tem, na verdade, que acompanhar a evolução da doença. A evolução clínica é muito mais importante, às vezes, do que uma biópsia. Afta, por exemplo. A afta não tem um resultado anatomopatológico. Como é que eu diagnostico afta uma semana depois que começou? Mas como assim? A lesão tem um certo ciclo. E vai ter esse ciclo, eu vou saber. Porque no começo, uma ferida
Pode ser uma afta, pode ser um herpes e pode ser um câncer. Agora, a que demora uma semana e desaparece sozinha é a afta, né? E assim vai, né? Então eu comecei a entender que isso tem um sentido artístico também, como não, e um sentido filosófico. É uma coisa assim completa e complexa. E não é como, eu vou brincar agora, né? Que eu, nas aulas de dentística, que eu era obrigado a fazer, nunca tratei um dente na minha vida. Quer dizer, eu sou o único dentista que nunca mexeu em dente, né? Mas vinha lá o professor, já fez o preparo? Já. E o triângulo, diângulo, o ângulo disto, axo, pulpo, não, como é que é? Sim, eu quero ver como é que é. Sabe que as paredes são ligeiramente expulsivas. Vestibular lingual, por que tem que ser... E eu ficava... Não esqueça de desgastar os prismas de esmalte que ficaram sem suporte de dentina. Olha que beleza. Tudo decorado, tudo assim, sabe? E é o que a única coisa que eu não gostava era isso, de ter uma coisa que me prendia. Eu tinha que ser preso na endodontia, né? E só a ortodontia. A ortodontia, eu sempre brinquei nesse show que a gente fazia, e falava que a ortodontia tem uma geladeira enorme, né? Mas para quê? Para esconder melhor o leite. Né? Mas era assim. Então, foi de uma certa forma, hoje eu brinco com isso, mas para mim foi muito penoso lidar com gente concreta, né? Brigar com o professor concretão, né? E eu cheguei a tomar pau, né? Por quê? Porque eu achava, o cara chegou para mim na histologia, né? Olha, acha aí na patologia, fibroblasto, me jogava a lâmina, olhava. Professor, eu não estou achando. Mas peraí, você não está achando ou não tem? Não estou achando. Não, você quer dizer que não tem, né? O professor está querendo jogar em mim que eu vou achar uma coisa que você depois vai rir da minha cara? E era assim que eles faziam na época. Eram professores terríveis, muito sábios, ótimos professores, mas eram sádicos, né? Aí eu falei, não, está tudo bem. Agora você vai para casa, né? Quando for em fevereiro você volta. Mas o que é DP? E assim, eu fiquei de DP. Na histologia, onde tinha um cara maravilhoso, professor Sasso, esteja onde estiver, eu sou seu fã. Sasso da histologia, ele era um cara, ele era médico. Então depois, como ele virou professor de odontologia, ele se obrigou a fazer uns trabalhinhos, né? Os trabalhinhos que ele fez em odontologia foram citados no RAM, que era o maior, é ainda um livro conceituadíssimo de histologia, né? Bom, isso tudo para dizer que esta área, essa profissão, mas desde acadêmico, eu sempre fui muito rebelde e acabei sendo talvez um autodidata. E como autodidata eu acabei aprendendo as minhas coisas por mim mesmo e às minhas custas. Que bacana. E como que foi a história, né? O senhor conceituado, né? Já tendo ali a profissão de odontologia como seu ganha-pão, teve filho, né? Teve o Jorge aí. Agora ele vai seguir os meus passos. Agora eu vou torná-lo um estomatologista de primeira, assim como eu. Vai seguir o meu caminho. Como que foi a sua... Como que o seu pai... Vamos lá, vou mudar a pergunta, Jorge. Como que seu pai foi referência para você se tornar o que é hoje? Bem, eu acho que por mais que a gente pense que a gente ensina alguma coisa para alguém falando, né? Na verdade, a gente só educa através do exemplo. Não adianta nada você falar, faça isso, faça aquilo, se você faz tudo diferente. Então, eu tive sempre um exemplo dentro da minha casa. Meu pai foi um exemplo para mim. E eu segui o exemplo dele e fiz as mesmas coisas que ele, né? Você foi para arte também? Não foi para arte, embora eu me considere talentoso para isso também. Mas eu fui para o mundo das aventuras, né? Eu, em vez de ser um artista, eu canalizei os meus hobbies para o lado das aventuras. Da última vez nós não tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, mas
já nessa fase já começou a aparecer uma diferença entre eu e meu pai. Eu fui convidado, né? Na verdade, eu fui fazer algumas viagens de aventura com alguns grupos de jovens do meu clube. E alguns meses depois eu fui convidado para ser um profissional de aventura, para liderar grupos de jovens em viagens de aventura pelo Brasil e pelo mundo, né? Nós fizemos muito trekking, caminhada, legal. escalada em montanhas de gelo, montanhas de neve, cavernas subaquáticas. Uau! Nossa, eu nem sabia da existência. Tem um grupo que faz Eu aventura. queria fazer trekking. Fui Bem mergulhador, né? Que legal. Quase profissional, sou certificado pela PED, né? A PDIC, é uma grande gestora de mergulho no mundo, né? E foi uma experiência muito boa. E eu canalizei o meu hobby para o lado das aventuras diferentes do meu pai. A pescaria já não era mais aquilo que eu amava mais, né? Embora eu ainda pesque com meu pai até hoje para fazer companhia para ele. Mas, basicamente, na área profissional, eu fui incentivado e acabei seguindo os exemplos dele. Eu me lembro, eu era um estudante de 2º grau, meu pai me levava na faculdade de odontologia para ver os cadáveres, né? Você fez odonto primeiro? Eu fiz odonto primeiro, depois medicina. Tá. E eu me lembro, na ocasião, antes de entrar na faculdade, eu já ia lá com ele, a gente já ia lá mexer nos cadáveres, e começou, acho que aí, o meu amor pela anatomia, né? E a minha, como é que eu vou dizer assim? A minha curiosidade científica para olhar aqueles cadáveres me fascinavam, né? Deixavam realmente muito, muito entusiasmado com toda a ciência que havia por ali, né? Mas depois eu fui fazer uma formação cirúrgica clássica, né, que é a residência de cirurgia bucomaxilofacial, e voltei para a estomatologia, para dentro da área do meu pai novamente, que é uma ciência que fica... Se eu pudesse dizer se existe uma especialidade clínico-cirúrgica na odontologia, essa especialidade é a estomatologia. A medicina tem várias, né? Como a otorrino, a gineco, a ortopedia. Acho que o maior exemplo de uma especialidade clínico-cirúrgica da odontologia é a estomatologia. E vocês chegaram a trabalhar juntos? Trabalhamos juntos muitos anos. Na época que eu comecei, o Dr. Silvio chefiava o serviço que ele mesmo praticamente fundou nos anos 70, que era o instituto, lá dentro do Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, um serviço de estomatologia. Foi o primeiro, não sei se vocês sabem, mas foi o primeiro hospital de câncer do Brasil. Olha. Fundado na década de 20. E o Dr. Silvio foi para lá para fundar o serviço de estomatologia. Nesse meio tempo, eu fiz a minha residência em cirurgia bucomaxilofacial e depois fui para lá para desenvolver a minha atividade como bucomaxilo dentro de um serviço de estomatologia. E realmente lá eu me desenvolvi muito como cirurgião, porque tinham casos muito complexos, né? Pacientes oncológicos e muitas doenças para tratar também. E como que foi para você trabalhar com seu pai? Porque assim, a gente vê a história dele, o currículo dele, você fala, pô, que cara, né? Imagino que para você, como filho, às vezes você tem noção da magnitude que ele tem, tipo, para você, como que era? Era... Não sei, tinha uma cobrança, não dele, mas talvez sua mesmo, de repente corresponder uma expectativa dele, de uma pessoa que já... Essa história começou na faculdade, né? Assim, obviamente eu fui estudar numa faculdade onde ele era professor, né? Eu era aluno, ele era professor, e eu não era o George, eu era o filho do professor Silvio. Então... tudo o que acontecia na faculdade, foi o filho do professor Silvio, olha o filho do professor Silvio, o filho do professor Silvio, agora ele vai passar na estômago, agora eu quero ver se o filho do professor Silvio vai bem de estômago, agora ele vai na endo, será que ele sabe endo? Porque... Então, eu era tratado como filho do Dr. Silvio, e no começo isso, principalmente na disciplina que ele ministrava, né? Os assistentes tinham, não vou dizer assim,
tinha uma certa maneira diferente de me enxergar, porque anos antes passou a minha irmã na disciplina, né? Fez a mesma faculdade, Dentista também? dentista, Oh. e acho que eles também já estavam acostumados com isso, e eu tinha minha irmã como minha veterana na faculdade, e isso me dava uma força, né? Mas foi um período que, ao mesmo tempo, foi encantador poder ser aluno dele, mas tivemos também, como é que nós vamos dizer, como ele mesmo gosta de dizer, choque de gerações. Eu sempre fui muito estudioso, né? Muito estudioso, gosto muito de ler, de estudar artigos, enfim, e o Dr. Silvio é eminentemente prático, né? Ele é um profissional que trabalha com o conhecimento prático dele. E a frase dele, ele mesmo fala disso, não me fala de livro, falo de mim. Eu não falo de livro, eu falo de mim. Eu sou o livro, né? Então, eu queria impor o meu conhecimento como aluno, né? Queria mostrar que eu tinha condições e muitas vezes entrava em rota de colisão de conhecimento, né? Mas, enfim, a maturidade foi me ensinando a como lidar com isso de uma maneira mais flexível, né? De uma maneira mais, olha, não existe a verdade, né? Assim, a verdade absoluta. Até certo ponto todo mundo tem razão, até certo ponto todo mundo está errado. Mas foi uma experiência muito interessante. E o doutor Silvio, quando o senhor teve a sua filha, como que é o nome dela? Gabriela. A Gabriela, né? Depois o Jorge. O senhor tinha o sonho de ter seus filhos seguindo a mesma linhagem de carreira? Ou o senhor é daquele tipo, deixa ver o que vai dar, vamos? Ou o senhor já tinha aquele sonho, não, eu quero que eles façam o que eu faço, eu quero que eles sigam o legado meu? Olha, eu fui até exageradamente um pai, né? Muito, como se diz, mandão, né? Na minha filha, principalmente. Minha filha ela adora bicho, nós três também. Eu e ela, principalmente, somos doentes por animais, né? E ela, então, queria fazer veterinária. Eu falava, Gabriela, mas você vai fazer veterinária e tal. Bom, prestou os dois. Entrou na veterinária e entrou no odonto. Ela ia na veterinária, chorava. Ela ia no odonto, chorava. Ela não sabia o que fazer, perdida. Eu falei assim, sabe o que você vai fazer? Você vai trancar a veterinária e vai fazer odonto. Não, mas acabou, resolvido, né? E ela fez, né? E aí eu falei, você gosta de bicho? Vai, compra um cachorrinho, tá? Não, ou cuida de bicho de outra forma, né? Não precisa fazer a faculdade em si. De qualquer forma, ela sim fez a faculdade. E os dois, ela e ele, foram os meus alunos. Como foi difícil dar aula, ainda bem que eles sentavam mais no fundo, né? Porque se ele tava, meu filho estava sentado, o Joca estava sentado, eu chamo ele de Joca. Joca estava sentado aqui e eu olhava para lá, né? Então, e outra, como é que eu vou fazer na hora de dar nota, né? E é complicado. Um juiz São Paulino, como é que ele vai fazer quando o São Paulo tem um lance duvidoso? Se ele dá para o São Paulo, é porque ele é São Paulino. Se não deu, você é São Paulino, não deu para o São Paulo. Entendeu? É mais ou menos uma coisa assim. É cruel, sabe? E eu tive muito isso, né? Durante o tempo, ainda bem que foi um ano só cada um, né? Mas durante esse tempo foi relativamente difícil. Mas foi mais fácil no seguinte sentido, que o Joca já se definia, né? O que gostaria e o que queria fazer. Quando ele fala de estudo, ele sempre foi muito estudioso. Ele estudava não só a estomatologia, odontologia, mas ele chegou a entrar na faculdade de geografia, de história. Cara! E a gente, eu até hoje sou... Aí quando você chegou a sugerir a conversar sobre isso, perdi meu pai com 6 anos, né? Então eu não tenho assim muito bem estabelecido uma relação pai e filho, né? Então eu com o Joca, eu sou muito amigo, eu sou muito parceiro, né? As coisas que nós fizemos até hoje nem foi tanto relação pai e filho, mas sim parceiro com parceiro, né? Desde a pescaria até
A cirurgia? cirurgias, porque nós fizemos muito, ainda fazemos, né? Espero que sim, cirurgia juntos, né? Porque ele se desenvolveu muito e o Joca é autodidata. Quer dizer, eu nunca faria com ele a mesma coisa que fiz com a Gabriela, entende? Pelo contrário, eu, claro que pergunto para ela também muita coisa, mas muita coisa eu pergunto para o Joca. Como vamos fazer aqui, ou como eu devo fazer lá. Então, nós somos parceiros, se é que assim pode dizer, em função principalmente como ele é autodidata, vai lá e a minha neta, filha do Joca, ela resolveu, gosta de Coreia, da Coreia do Sul, gosta de coreano. O que ela fez? Resolveu aprender, e ela fala. Eles foram recentemente para a Coreia do Sul, e o Joca foi visitar um professor lá, que ele conhece na faculdade, ou que conhece o Joca, né? Ela foi lá falar coreano com ele. Ela, nossa, se você não fala que é brasileira, eu não descobriria. Então, tem essa faceta. Ela tem só 15 anos, ela aprendeu coreano sozinha. Sozinha. Então, quer dizer, o fruto não cai longe da árvore. Não. Né? Então, eu consigo ver no Joca com a Dália, que é a filha do Joca, minha neta, a mesma coisa que eu vejo eu e Joca, né? Quer dizer, a minha relação com ele fica um pouco difícil de eu avaliar, né? Mas eu vejo na relação deles, né? Eu me vejo ali. E foi assim, o Joca foi uma criança rebelde. Não, rebelde era eu. Ele não era rebelde, ele era agitado, ele era... Eu até escrevi para não tomar cuidado com os termos, né? Inquieto. Então a gente ia viajar, né? Ele no carro, ele não parava no lugar dele, ele ia para cá, ia para lá. Onde é que está o Joca? Ah, tá ali atrás, no banco de trás, né? Eu estava no que negócio lá no porta-mala. Em cima, né? Olhando. Porque mas não era que disso que tinha bicho carpinteiro, que falava na época, né? É curiosidade. Ele ficava olhando a estrada, olhava o que passava, então sempre foi muito curioso, né? E essa curiosidade que deu a ele a sabedoria hoje, que ele conseguiu fazer da anatomia, que é uma coisa que vocês sabem tão bem quanto eu, como é chata, como é difícil. Por quê? Porque faltava alguém que fizesse, que destrinchasse a coisa de uma forma gostosa, e é o que ele faz. Eu assisto as aulas dele de anatomia e eu fico bobo, sabe? Bobo no sentido total da palavra. Eu olho, eu aprecio, falo, puxa, por que eu não tive um professor assim? Eu aprendo anatomia hoje com ele. Coisas que eu achava que eu sabia, eu não sei. Por quê? Porque é meio que a matéria fica chata, né? E a matéria depende muito do professor. E tem muita gente que gosta de estomatologia e que hoje, depois de 40 anos, 50 anos, fala, olha, eu nunca mais me esqueço das suas aulas. E uma vez o Karnal, ele deu quando ele era mais humilde, ele abriu o curso da odontologia, né? E na época eu era professor já, mas foi encantador o que ele contou, como é, por exemplo, como é difícil dar aula. Como é difícil ser professor, como é difícil dar aula. Ele falava que Jesus tinha 12 apóstolos, né? Um que era João Batista, que era bobinho, que era mais difícil de trabalhar, né? Mas ele, com tempo integral, com 12 alunos assim, efetivos, afícuos, ele não conseguiu falar aquilo, não conseguiu passar tudo o que ele queria. Imagina que ele, com os alunos ali em tempo integral, confinado do jeito que ele queria, como é hoje. Mas o Joca conseguiu. No meu conceito, eu admiro as aulas dele. E sempre quando eu penso, já ele tem novidade. Sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa a mais. Então, isso eu acho que é valiosíssimo. E quando ele fala que ele estuda mais e eu sou mais prático, na verdade, ele usa o estudo para essas coisas, né? Eu não sei muito usar o estudo para essas coisas, porque minha matéria não tem
não tinha na época, e tem muito pouco hoje, aonde eu buscar, porque tem muito pouco estomatologista, né? Você iniciou ali, né? Então, e outra coisa, muita gente falando abobrinha. E hoje, então, com o Dr. Google e outros tantos, quanta besteira, né? Vocês já ouviram, né? Sim, isso mesmo. Né? Isso mesmo que eu ia entrar. O senhor, com toda essa experiência, né, expertise de anos sendo professor, quais são as principais, assim, mudanças que te obrigam a olhar de uma forma, assim, até que meio triste, né, da odontologia hoje? O senhor viu lá atrás como formavam-se alunos bons, né, e hoje tem a tecnologia por um lado que é excelente, mas tem outra questão de um aluno que muitas vezes não é comprometido, que não pode responder o professor e não tem nada a ver, né, você está numa sala de aula particular, por exemplo, você tem que ser submisso muitas vezes ao aluno, ao professor, né? Qual que é a sua visão disso? E aí eu vou acrescentar, Silvio, dentro disso que o Matheus falou, dessas alterações que a gente foi, imagino você muito mais, né, que o Jorge, acompanhando, você acha que só ser bom no que faz basta? Porque quando você falou lá do exemplo de descascar a batata, não era só descascar a batata. Era você pegar, era você olhar, era você pegar a faca. Você acha que isso, para a odontologia e para a área da saúde em geral, também faz diferença? Esse senso de sentar, de conversar, de olhar no olho do paciente? Faz muita diferença. Então, respondendo primeiro que você me perguntou, não se faz mais aluno e nem professor como antigamente. Né? Uma frase besta, mas é verdade, muito verdadeira. Por quê? Porque o aluno ia para estudar, ia na faculdade, principalmente a faculdade do interior, que o cara vinha de São Paulo para o interior, ele não tinha outra coisa para fazer, ele ficava na faculdade, ele ia nos laboratórios, os professores estavam lá, ele fazia pergunta, o professor atendia com muito boa vontade, né? Hoje não, hoje o professor, vamos falar das particulares primeiro, depois podemos falar das oficiais. As faculdades particulares. Quando eu fui chamado, na verdade, a primeira faculdade que eu fui, na época era a Unicid, já virou Universidade de São Paulo, hoje é a Unicid novamente. O diretor Velini, que era ortodontista, foi meu professor de anatomia, ele era anatomista e fazia ortodontia. Ele veio na minha casa me convidar. Ele quis conhecer a minha esposa, quis conhecer meus filhos, como eu vivo, como é o meu dia a dia, né? Para ser o professor da faculdade dele. Hoje, o cara não sabe muitas vezes o nome. O diretor, chama lá o cara da dentística, como é que é? Aquele de cabelo enroladinho lá. Não sabe nem quem é. As disciplinas, eu tive, na minha disciplina na Unicid, 6 assistentes. Hoje, um professor dá 3 matérias no mínimo, que é a estomatologia, que chama diagnóstico oral, semiologia, depende da faculdade, patologia e radiologia. Dá aula dos 3, né? Se não, ainda de mais alguma coisa. Tem outros que já colocaram na clínica integrada. Tudo é clínica integrada. Então, joga lá. E diminuiu. Não sei se você sabe, não tem mais anatomia nas faculdades, né? Agora chama morfofisiologia. Nem eu sabia. Anatomia, fisiologia e histologia. Tudo junto. As cadeiras básicas. É assim. Então, como é que o indivíduo tem condição, e na faculdade tem um ditado que eu ainda sou favorável, que é eu não lembro. Ou seja, ensinando é que se aprende. Quis esnobar aqui falando latim, não deu certo. Caí do cavalo. Bom, ou seja, para dar aula, para quem é responsável, tem que estudar para dar aula. Então não adianta, você me perguntou que o cara é bom ou não é bom. Tem que ser bom. Agora, tem uns que nascem com dom e tem outros que não têm dom. Esse vai ter que estudar mais, vai ter que trabalhar mais. Ele pode chegar junto com o outro, mas ele vai ter mais trabalho. Tem outro que nasceu para aquilo.
né? A gente vê atores aí, e eu vejo muito, adoro novela. Então tem atores onde eu fico bobo, como o cara trabalha. E televisão ainda mais fácil. Não é tão fácil assim. Mas cinema é um negócio horrível. Eu nunca mais, sei lá, pode me chamar para o cinema. Mas é horrível, você começa um filme, você não sabe aonde você, qual é o cara, hoje, deixa eu ver, tira o papel, cena 3, quem está aí já chamou por contra-regra, já chamou os atores da cena 3? Tá, então dia claro, tá, muito bem, vamos lá. Então, toca. Mas eu não sei o enredo, como começou a história, quem é o cara, né? Antes tinha um negócio chamado laboratório. Cada um estudava o seu papel. Não estava no texto se ele era casado, se ele tinha filho, né? Mas o cara inventava. Por quê? Porque ele compunha um personagem. E tem gente hoje que faz isso, atores, e fazem muito bem. Agora, tem outros, eu não vou dizer nome aqui porque vai ficar, mas tem, por exemplo, e tem gente que é estrela, sabe? O cara entra lá, não pode errar, porque se errar e tem que repetir. Tony Ramos é um cara bárbaro, maravilhoso. Todo mundo adora trabalhar com ele. Por quê? Porque todo mundo erra. Ele vai lá, ajuda, fala para o câmera, não, tem mais paciência, pega desse ângulo aqui que é melhor para ele. Ou fala lá na suíte onde fica o diretor de TV, né? Dá mais um. Tá, a próxima vai ser legal. Pô, o cara se dá bem. Humilde, agora, né? Tem outros, né, que ficam com medo. Eu vou falar errado aqui, o cara vai me pegar. Bom, então esse negócio de ser bom, não ser bom, e eu fazia mais ou menos isso quando eu era titular. Pegava meus assistentes, os 6 numa faculdade, mais 4 na outra, eu dei aula concomitante em 6 faculdades. Nossa. E pegava os caras e eu fazia a direção, igual o diretor de teatro. Não fica de costas para o aluno. Você fala baixo, virado para lá, quem que vê? Você não escreve aqui estampando o que você está escrevendo. A escrita é assim. Estica seu braço e escreve. Né? Se é canhoto, para um lado, se não é para o outro. Por quê? Para o cara ver o que você está escrevendo. Eu dei aula de pós-graduação dessa forma. O cara chegava, e são alunos de várias especialidades. Né? Você é da dentística? Então, hoje nós vamos falar sobre líquen plano. O que é líquen plano para você? Líquen plano tal. Eu ia na lousa e escrevia no lugar. E outro, o cara da endo, e assim, e eu ia montando na lousa, né, o que cada um falava. Acabava de falar, pronto, a aula está aqui. Então, cada um montava uma coisa, e assim, eles, puxa, nós é que fizemos a aula. Claro que depois eu entrava, dava. Tinha cara que era, não, eu vou falar para o senhor, posso ir aí na frente? Claro. Cara, dava uma aula assim e tal, de pós-graduação. Mas na graduação eu pegava aluno que era assim. Falava, você está pronto, né? Tal. Aí o outro que gostava também, coitado, do cara com uma dificuldade. Então, puxa vida, falava depois para mim, mas você puxa o saco do cara lá, pô, me dá uma colher de chá. Você, mais colher de chá, você não percebe. Você vai ser melhor que ele. Por quê? Porque eu faço isso para você. E você percebeu? Não percebi. Pensei que se eu fazia isso para me encher, sei lá, dava mais para o paciente mais difícil, cobrava mais do cara. Agora, aqueles que não queriam saber, olha, quem não quer ficar aqui, assina e vai embora. Não fica aqui se atrapalhando e se martirizando. Se você souber biópsia, exame clínico e câncer, você não precisa saber mais nada. Já vou dizer as perguntas que vai cair no fim do ano. Essa é certa. Quem quer. Quem agora, para você, falar para o cara, você não. Eu vou fazer um exame daquele. E você vai ser brilhante. E, de fato, até hoje eu vejo os caras que eu cacifava em cima são muito bons. Então, o cara bom vai mais rápido. O que não é tão bom, mas que quer ser, demora um pouco mais, mas chega lá. E hoje nós temos aqui presentes 2 figuras, né, que a gente leva da parte desde a biblioteca, né, professor Silvio, até a inteligência artificial, professor Jorge Borax.
A pergunta para o Jorge, até que ponto você acha que a inteligência artificial está ajudando ou atrapalhando esses alunos? Porque o que acontece? Muitas vezes você pede para o aluno fazer um trabalho de conclusão de curso. Vai lá, digita na web lá, ou numa DeepSeek, ChatGPT, fazer um trabalho de conclusão de curso assim, assado. Eles estão ficando mais preguiçosos, eles estão ficando mais burros. O que você poderia nos dizer da inteligência artificial com a evolução dos estudos aí desses odontólogos? Bom, pela perspectiva dos mais velhos, dos que vêm do aprendizado antigo, do tempo que nós nos debruçávamos em cima dos livros, essa nova metodologia de aprendizado, ela é uma metodologia, ou essa metodologia de acessar o conhecimento, não é de aprendizado, de obter conhecimento, ela parece um tanto, assim, simplória demais e muito fácil, né? Assim, você lembra, vocês passaram por isso e eu também, Dr. Silvio, então nem falo. Quantas horas e horas nós nos debruçamos em cima de livros volumosos, noites em claro, eventualmente fins de semana inteiro, nos privamos de companhia de familiares, de amigos, para obter conhecimento. Às vezes, para obter um mínimo de conhecimento, você precisava se dar horas. Mas pela lógica dos mais jovens, que são de uma nova geração, isso não faz o mínimo sentido. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que nós vivemos um momento de transição do conhecimento. Nós não temos mais a necessidade de ter pessoas que são verdadeiras enciclopédias ambulantes. Esse tipo de conhecedor, hoje ele é um conhecedor em extinção, ele é uma pessoa em extinção e uma pessoa que em breve será, não vou dizer descartada, mas esse recurso não será mais fundamental no futuro. No entanto, me assusta bastante a maneira como as pessoas mais jovens vão lidar com essa facilidade de obter conhecimento. Se você é uma dessas figuras que estudou a vida inteira, uma pessoa que tem uma boa extensão vocabular, que consegue construir perguntas e construir nexo entre informações na sua cabeça, você também terá uma boa capacidade de usufruir bem das máquinas. Porque, afinal, o homem criou a máquina, o homem melhora a inteligência artificial a cada dia, mas a inteligência artificial também melhora a capacidade humana de raciocínio, porque, afinal, eu tenho que raciocinar para levar a inteligência artificial para o caminho, para as respostas que eu quero que ela me dá. E para isso eu preciso de uma série de recursos que, ao longo da minha vida estudando e fazendo perguntas que vão me levar a novas descobertas, eu pude desenvolver. Isso chama-se empatia digital. Então, a empatia digital, ela vem naqueles que sabem usar essa ferramenta de uma maneira estratégica. Essa molecada de hoje, 80% do que eles consomem da internet, da inteligência artificial, é só bobagem. É ficar perguntando para o GPT, com todo respeito ao colega Alviverde aqui, se o Palmeiras tem mundial ou não tem, né? Fica perguntando besteira na internet. Isso, né? É uma verdadeira besteira. Fica fazendo perguntas assim, sem utilizar da ferramenta de uma maneira estratégica. Então me preocupa bastante, porque essas pessoas não aprenderam a trabalhar de forma estratégica com esse conhecimento. Na verdade, você tem que saber fazer as perguntas certas Isso. também, para conseguir potencializar a performance da inteligência artificial, senão não adianta. Exatamente isso que eu estou falando. Se você não tem essa empatia digital, se você não consegue construir na sua cabeça um conhecimento,
consequentemente, você também não conseguirá desenvolver isso de uma maneira estratégica para você. E já aproveitando também o link dessa pergunta, você falou que, lembra-se, né, tem a recordação de estar presente num laboratório de anatomia junto ao seu pai, né, no segundo Sim. grau. Como que você enxerga essa questão do ensino da anatomia, dessa evolução, né, da tecnologia? Porque hoje, pelo menos da minha visão, tá, Jorge? Eu não acho que nós temos a quantidade de peças, a quantidade de professores, né, a quantidade de universidades que tenham a capacidade de passar o que esses formandos, né, realmente precisam, principalmente em uma das bases, né, da odontologia, que é a anatomia. Perante a sua experiência, como que você enxerga isso? Você trabalhando dentro de muitas universidades também, como que foi essa evolução? Você acha que a tecnologia vem substituir, por exemplo, uma peça de cadáver que você pode utilizar ali com imagens, com tridimensão e tudo mais? O estudo da anatomia é muito antigo. Talvez a anatomia seja a mais antiga de todas as ciências já estudadas até hoje. Isso significa que não existe conhecimento médico, a ciência não avança sem o conhecimento da anatomia. No entanto, por vários momentos na história, o uso de cadáveres em anatomia foi proibido em muitas circunstâncias. Durante o período da Era Medieval, isso foi aproximadamente 1000 anos, a Europa atravessou aquele período que nós chamamos de período das trevas, né? Isso aconteceu. E nesse momento a gente vê que quando o estudo dos cadáveres para, a ciência para de avançar. Novamente, depois tivemos mais 1000 e poucos anos, até chegar aos dias de hoje, quando o estudo da anatomia voltou a utilizar cadáveres, e a ciência vem avançando a passos largos, mas novamente o que ameaça a anatomia é a tecnologia. Existem vários artigos publicados, vários trabalhos realizados por vários professores, inclusive no Brasil, que mostram o uso de anatomia o uso de tecnologia para vários estudos em anatomia. No entanto, nenhum desses trabalhos provou a tecnologia ser melhor que o cadáver, e nunca será de fato. Mas isso é fato, isso é uma tendência mundial. O cadáver vai desaparecer em breve do estudo da anatomia no Brasil e no mundo. A pergunta que se faz é: o cadáver vai desaparecer, pode ou não pode, isso é bom ou ruim? Essa não é a pergunta certa. A pergunta que vai se fazer daqui para frente é: como continuaremos estudando anatomia tão bem quanto no tempo que a gente tinha cadáver? A tecnologia está aí para responder essa pergunta, né? É a mesma coisa, vai existir, não tem como fazer faculdade de odontologia, EAD. Sim, a faculdade de odontologia, a faculdade de medicina será, se não for 100%, será 90% EAD. A discussão não é essa, a discussão será como o EAD será tão bom quanto a presencial. A tecnologia é uma ferramenta que está aí para ajudar a gente a melhorar e deixar o ensino tão bom quanto nós conhecemos. Agora, uma última coisa que é importante lembrar é que é o seguinte: tão bom para nós, porque a geração da minha filha, por exemplo, é uma geração de gente que já não abre mais livro. Para eles precisam de um dispositivo eletrônico para absorver conhecimento. Eles têm muita dificuldade de ler livros, ler textos em papel, eles não conseguem trabalhar bem com isso. Não sei o que vai acontecer amanhã, talvez chegue um dia no mundo
que lápis, caneta, papel, nada disso exista mais, e o conhecimento será através de você baixa, liga um plug aqui na sua cabeça, bota um fone de ouvido, extrai tudo que está na minha cabeça, transfere para a cabeça do aluno, né? Talvez, não dá para saber. A Mas gente você não sabe sabe, que tem né? um paciente nosso que ele faz medicina, agora não vamos lembrar qual faculdade. E lá ele diz que já estão usando óculos com realidade virtual. Sim, isso é fato, já existe E isso. eu nem sabia. Eu falei, gente, ele falou, tem algumas simulações de treinamento que a gente faz com óculos de realidade Não. virtual. Sim, sim, É, sim. é muito engraçado. Mas, por exemplo, se você for olhar os experimentos do Elon Musk é um cara visionário, assim, até demais, eu acho, mas é importante você olhar para ele para você ver quais são as tendências, As possibilidades. para onde o mundo está caminhando. Ele está carregando muito das descobertas. E o Elon Musk é um cara que desenvolveu uma empresa que é a Neuralink, e nessa empresa, o que ele quer? Ele quer hackear as informações, ele quer descobrir uma maneira de dar um download do cérebro numa máquina. O dia que isso acontecer, acabou. Entendeu? Não precisa mais livro, não precisa mais nada. O que está na sua cabeça, baixa no computador, bota na minha, tira da minha, bota na sua. Meu Deus, Ô, você dá até Silvio, medo. E pra você imaginou chegar a tudo isso? Olha, eu me imagino, eu espero um dia poder. Eu acompanhei, nesses 50 e tantos anos, uma evolução muito grande, Mas você sempre Até- gostou de se adaptar ou você sempre foi mais conservador? mais conservadora. Tá. Mas, de qualquer forma, eu acompanhei, nesses 50 anos, as mudanças. Desde uma resina, por exemplo, né? Então, que se usava as estéticas, então se usava resina Natal, já não lembro o nome, e que essa dissolve na saliva, essa não sei o que e tal, mas uma evolução, então, o implante, por exemplo, foi uma virada, assim, mas tudo aquilo que barata nunca come, quando come se lambuza, né? Então acaba tendo assim, pelo menos de início, e eu acompanhei essa fase de transição. Então a transição é maravilhosa, mas ela também tem um problema de adaptação, como você falou. E eu não sou um cara que consegui me adaptar fácil. Por exemplo, eu não consigo fazer uma cirurgia videoassistida. Eu não posso olhar lá e trabalhar aqui. Tem gente que tem uma facilidade tão grande, né? Para mim é Uma dificuldade. muito difícil, muito difícil. Eu acho que quem teve que fazer essa transição talvez teve mais dificuldade do que quem já está nascendo nessa Sem dúvida. nova Sem formato, dúvida, né? como ele falou da Dália, É. da minha neta. Ela realmente, sabe, ela está numa escola que ela chega aí, numa escola séria, né? E que realmente ela estuda, chega fim de semana, eu espero os fins de semana para poder vê-la, né? E muitos deles já não estão conseguindo mais. Por quê? Porque ela se envolve tanto com o estudo, porque você tem a possibilidade, antes tinha, mas era um ou outro que se sobressaía, né? Hoje não, hoje a possibilidade é grande, porque tudo está aí. Muitas pessoas se envolvendo conseguem ser o que gostariam de ser. E tem realmente como ela, que é uma criança que gosta, uma criança, nem se é mais uma criança, mas ela se envolve tanto com as coisas que a gente não tem mais vez na história, entende? Então, mas menos é engraçado, porque os extremos são muito, muito diferentes, muito, muito, né? Tem o vagal, né, cara que não quer nada, que nunca quis, e continua sendo aquele cara. Mas para quem quer, né, tem uma possibilidade tão grande Que não tinha antes, né? que não tinha antes. Então tem eu acho isso fantástico. E uma curiosidade minha aqui, doutor Silvio, como que tá a sua rotina hoje, né? O senhor acorda de manhã, vai ler um jornal, vai tomar um café, vai para a faculdade, ou vai fazer uma cirurgia com o professor Jorge? Como que é a rotina do doutor Silvio hoje? Bom, primeira coisa é rezar para não ligar alguém e falar, escuta, por acaso o doutor Silvio está vivo ainda? E tem gente que fala. Olha só. Então eu já acordo assim, hoje não vai ligar ninguém, porque eu estou vivo. Então o fato de eu estar aqui hoje, né? Isso aqui, espero que me deixe continuar aqui.
é muito bom, né? Por quê? Porque eu mostro aqui, né? Carne e osso e tal. Com certeza. E então começa aí meu dia. Eu me ocupo muito, eu gosto mais de escrever do que ler. Leio bastante, mas eu escrevo muito, né? Eu escrevo desde poesias, tem Olha, muita poesia, escrevo livros leigos, muita coisa que eu não publiquei. Esse livro que eu falei de boca em boca, conta um pouco, conta a minha vida praticamente. Não é uma biografia, mas conta das minhas viagens, né? E eu me ocupo assim. À tarde é consultório, sempre. E de manhã eu faço aquilo que eu gostaria de ter feito e não fiz, né? Ou seja, visitar algum lugar, visitar um museu, que visitar legal. coisa que eu gostaria de fazer que eu não faço na medida do possível, de frequentar os mesmos lugares onde eu ia. Gosto muito de andar a pé, né? Centro da cidade, para mim, era encantador, né? Hoje Já é é meio perigoso. complicado, É. né? Você andar no pátio do colégio, sabe? Então, revi o pátio do colégio, eu fiz um filme em 2005, o ano em que meus pais saíram de férias. E o filme foi feito, parte dele, no pátio do colégio, né? Olha. Então, eu revi ali o pátio do colégio, adorei. Mas então, parte do tempo eu A aula o senhor não dá mais, dou dá? aula a convite, né? Eu tenho curso de especialização, tenho curso de aperfeiçoamento, então de vez Na em quando PCD. eu dei muitos anos na PCD, hoje não mais, porque a política dominou a ciência, como em muitos lugares lá também, né? Eu quase que fui mandado embora da PCD. E então tem gente que precisa dar aula para ganhar dinheiro, né? Não é o meu caso, né? Não que eu despreze o dinheiro que a gente ganha, mas eu pago para dar aula, em outras palavras. Eu Nossa, adoro. mas você ainda tá na rotina, então, de consultório, de aula. Sim. Tem 2 cursos de especialização que tá no forno para sair. Tenho dado um curso aqui, outro ali, e muitas aulas aqui e fora, né? Eu tenho um curso em Portugal. Em Portugal eu fiz muita amizade com o pessoal do Porto, principalmente com o João, eu chamo ele de João Leite Moreira. João é um cara que me deu muitas oportunidades, querendo ele se beneficiar dos meus ensinamentos, né? Eu aprendi muito com ele me ajudou muito, eu podendo ir para um lugar virgem, vai? Porque Portugal era ainda assim, quando eu comecei a ir para lá. Então, não tinha estomatologia, não tinha dentista, né? Porque não tinha faculdade de odontologia. O cara, depois de um ano de medicina, depois do curso de medicina, fazia lá um ano de odontologia, né? Hoje tem, então, a faculdade de medicina dentária. Mas por que medicina dentária? Porque os médicos que eram formados antes, os dentistas que eram formados na faculdade de medicina, eram conhecidos como estomatologistas. E os estomatologistas, então, ficaram assim meio... para dizer que é uma área nobre, então é medicina dentária. Então, botaram esse nome lá. Então, vou a Portugal, tenho ido a outros países também. Muito E hoje Eu tô entendendo por que ele é inquieto. Veio daí, ó, a inquietude dele, ó. Eu faço o seguinte, Não para! quando me convidam, tem rio, eu falo, tem rio perto? Tem. Então eu vou. Marco uma pescaria junto com a minha, eu vou. Então, isso no Porto eu sempre estou lá. Agora eu vou em julho, eu vou de novo para lá. Tem o Douro ali, né? E eu fico, às vezes, ali na frente, no centro, né? Pescando ali com a varinha e tal, né? E a minha mulher me acompanha. Agora ela não tem tempo, ela é uma profissional muito requisitada, então ela não tem tempo mais de me acompanhar. O Joca, de vez em quando, fala, vou te dar uma esmola, vai? Ele vai comigo, né? Me dá muito prazer, né? Mas das histórias de pescaria que a gente tem, não sei se já chegou na hora de a gente entrosar a nossa... Sim, nós temos um projeto, né, que estava comentando nos bastidores de pai para filho, Sim, né? Vamos sim. comentar um pouquinho. Sim. Vamos falar um pouquinho. Então, você tem ideia de como a gente é parceiro e às vezes até competidor um com o outro.
a gente pescando, né? Então eu tô lá pescando. A vara dele, ninguém belisca. E na minha tá toda hora assim. Toda... Ele vai... põe a... Eu quero dizer que geralmente é o contrário, não é assim do jeito que ele está falando. Punha na minha coisa, né? Aí eu pegava ou ele, batia na vara dele, ô pai, tô pescando, bate aí. A gente chegava a disputar até o lugar de... Vamos pescar em Cananéia aí na última... Não, onde é que foi? Em Cubatão. Cubatão. Vamos pescar robalo em Cubatão. Olha, Isso aí é uma disputa lá, quem pegava mais. isso é bom. Não, a última foi no mar, que eu não consigo mais pescar no mar, eu enjoo, né? Então, É difícil, né? aí foi difícil. Mas em Cubatão, pescamos muito no Pantanal, né? E o Joca, uma vez, ficou tão triste, né? Porque tem a medida. E ele pescou um dourado, estava quase na medida. E eu falei para o Joca, não dá para levar esse dourado, porque falta meio centímetro aí, vão barrar o seu dourado, né? Não, pai, vamos levar. Falei, por sua conta e risco, hein? Vão te pegar lá na Polícia Florestal, né? E chegou na Polícia Florestal, cara, media. Então ele puxou o peixe. Esticou. Porque você põe ele congelado, né? Você deixa o lado dobrado. Puxando o peixe. Aí o cara pegou o guarda florestal, professor, media ele olhando pro guarda e eu seguro, fica quieto. E o cara medindo, né? Aí o cara viu que faltava meio, olhei, ele olhou, a gente olhou com uma cara, pô, tudo bem, deixa eu ver. Coisa boa. Então era as pescarias. Mas, ô Jorge, conta um pouquinho para nós desse projeto de pai para filho. Essa foi uma ideia até minha, uma ideia que eu tive há uns, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos, atrás. Depois que o meu pai escreveu o livro dele, né, eu senti que ele queria registrar as memórias dele e achei que seria importante a gente registrar, deixar para a história, né, deixar registrado o nosso relacionamento, né? Porque o que você vê na maioria das vezes, isso você pode ver na carreira de muitas pessoas bem-sucedidas, que o filho faz exatamente o que o pai faz, né? Eu tenho colegas dentistas que fizeram isso, eu tenho colegas médicos que fizeram isso, eu tenho um colega dentista que era da minha turma, que o pai dele era professor titular de dentística da USP, o Guilherme, e o pai dele, professor Narcísio, era professor titular de dentística da USP. E eles tinham uma clínica maravilhosa aqui em São Paulo, enfim. E o filho, obviamente, foi fazer exatamente as mesmas coisas que o pai. O filho fez faculdade, fez especialização em dentística, fez mestrado, fez o doutorado, virou professor, exatamente a mesma carreira do pai. Isso vi na medicina também, com um colega da otorrino que assumiu o hospital que o pai é dono, né, um hospital de otorrino. E agora, particularmente, eu acho a nossa história interessante porque, contra tudo e contra todos, né, aparentemente eu já estava com a vida sossegada, estava com a vida feita. Eu tinha, sei lá, 25, 26 anos, eu seria o chefe de serviço de um hospital grande, que é o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, lá o Departamento de Odontologia. Eu já seria professor-chefe do curso de especialização, com 20 e tantos alunos, professor de estomatologia em 5 faculdades. Se eu seguisse a carreira, eu seria tudo isso do dia para a noite, com 20 e poucos anos de idade. E contra tudo e contra todos, eu disse, olha, pai, eu não quero nada disso, eu vou seguir meu caminho. Então, a ideia do projeto é entender como que o exemplo, ao mesmo tempo, influencia e o exemplo, não vou dizer repele, mas como que a virada, assim, como que a virada de chave, né, acontece mesmo naquelas circunstâncias em que a presença do exemplo é muito forte, muito, não gosto dessa palavra, mas assim, muito ostensiva, né, muito próxima todos os dias. Então a ideia desse projeto é servir como um ponto de reflexão
para pais e filhos para pais que querem obrigar os seus filhos a seguir no mesmo caminho e filhos que se sentem na obrigação de seguir os traços, os caminhos do pai. Acho que vai ser um Muito projeto bom. bem bacana. Estamos começando. Muito legal, muito legal. Claro, eu já pedi ajuda, só complementando, ele escreveu os capítulos que ele achava que tinha que ter, na verdade pedi para ele escrever as ideias originais dele, de como deveria ser, eu escrevi as minhas, e aí eu peguei tudo e falei assim, olha, para o ChatGPT, eu sou um profissional de tantos anos, eu faço isso, meu pai é um profissional assim, assim, cada um de nós tem essas ideias e nós queremos escrever um livro de relações pai e filho. O que você me sugere? Como deveriam ser os tópicos principais a serem abordados? Ficou incrível a sugestão do GT. Que legal. Então, assim, a ferramenta é boa, mas precisa saber usar. Com certeza. É uma pena que o nosso programa está tomando o rumo do fim, né? Mas que a gente possa fazer esse encontro novamente, né? No futuro próximo. Vou deixar aberto agora o microfone para o professor Jorge, professor Silvio, fazer as apresentações de seus cursos, de onde se encontram, né? Das redes sociais, que é tão importante hoje para a gente colocar o nosso trabalho ali. Tá bom, pode começar. Bom, primeiro, novamente voltando ao que você tinha me dado, digamos assim, fez o passe para fazer o gol, esse negócio de ser bom não ser bom. Né? Então, eu sempre fui um cara rebelde, né? Porque já vou dizer o que tem o bom com o rebelde. E eu sempre também fui muito respeitoso a mim mesmo. Tem gente que não é assim, e que para fazer alguma coisa, para galgar algum degrau, fica puxando o saco, fica fazendo alguma coisa que até para ele é muito ruim, né? E eu, na verdade, sempre me respeitei nesse sentido. Então, eu, dentro da minha área, na odontologia, por exemplo, tem muita gente que tem um certo pé atrás, né? Uma vez montaram um grupo grande de implante, né? Uma empresa, muitos anos atrás, e pegaram um povo, né? Vamos chamar, na época, os expoentes, né? E iam me chamar, né? Aí um falou assim, melhor você não chamar o Silvio, ele é muito rebelde, né? Aí o outro contra-argumentou, falou, não, isto aqui é que é muito ruim para ele. Ele não entra, você pode chamar que ele não vai entrar aqui, mas nem que você quiser, né? Então, tem muito dessa coisa. E eu acabei deixando de muitas oportunidades por causa disso, né? O Jorge aprendeu, talvez, isso comigo, de não ser tão zeloso com a sua própria autoestima. Você né? sabe, Silvio, que você falando, óbvio, eu não conheço a fundo toda a sua história, mas você não me parece rebelde. Talvez eu diria que você era autêntico. Pronto. É rebelde. É rebelde até hoje. Sim. Parece que ele tem uma o verdadeiro cabeçador. A minha autenticidade, você falou muito bem e gostei que você introduziu isso. A minha autenticidade é que muitas vezes é interpretada como rebeldia, quando não é rebeldia. E eu acho, quando eu tenho um princípio, eu defendo o meu princípio. Você acredita, sim. Mas eu tenho justificativa. Não é simplesmente eu quero porque quero. Eu quero por isto ou por aquilo. Né? Como acontecia na USP, que foi um lugar onde eu fui, acho que o único cara na USP que falou, não quero mais. Fui embora. Eu fui embora por quê? Justamente por isso. Porque, peraí, fulano tem que fazer livre docência. Então vamos deixar ele dar umas aulas para os alunos para ele ficar bem treinado. Um péssimo professor. Aí eu levantei e falei, como? Como ele vai dar aula para os alunos? Ele é o pior professor. Mas ele está fazendo livre docência. Então ele tem que dar aula para mim, para você. Deixa ele dar aula aqui e a gente faz o advogado do diabo. Não vai treinar com o aluno. Então, assim sou eu. Então, eu sempre defendi muito esse tipo de coisa.
nunca participei de nada que eu achava que era um monkey business, né? Que tinha alguma coisa que não era aquilo que eu queria. Talvez eu poderia estar melhor financeiramente, Sim. eu pudesse estar melhor de qualquer outra forma, mas eu nunca deixei a minha você, né? autoestima ser deixada para trás. Sempre foi muito verdadeira, né? Com a sua essência. Agora, em relação ao Drucker, eu queria dizer ainda que ele é bom. Ele é bom. Ele não precisou muita coisa. Ele estuda muito, quer dizer, o estudo atrapalha ele. Por que atrapalha? Porque ele perde muito tempo estudando, quando ele poderia estar mais livre, solto. E ele está. Isso que é interessante. Eu vejo ele falando, eu fico um dia, isso eu vou contar, ele sabe, acho que sabe, né? Acordo à noite, tá o Joca lá com o meu avental, com o meu apontador, na época não era laser, era um apontador, né? E com umas cobras ali. A gente tinha ido no Butantã e deram uma demonstração de cobras. E aí ele, eu sou o professor Fritz, sei lá o quê. A verdade é que ele fala que eu perco muito tempo estudando, mas na verdade eu passo boa parte do tempo afiando o meu machado. Eu afio mais o meu machado do que corto madeiras, na verdade. Por isso que eu estou falando, ele é eminentemente prático. Eu sou muito mais teórico. Então, ele prefere dar mais machadadas. Eu prefiro afiar o meu machado. E aí o legal é que vocês se complementam, né? E dessa maneira eu encerro a minha fala aqui. Quero deixar os meus contatos. Quem quiser procurar saber mais, pode encontrar a gente na especialização de buco lá na rede IOA. Também, qual que é seu Instagram? Meu Instagram é George_Borax. Tem o Galileu Health, onde estão os nossos cursos. Tem a BH Tech, a nossa empresa startup, e o Instituto Borax, com o projeto Flow, para cuidar das crianças respiradoras bucais. Legal. Muito bom, muito obrigado. E o obrigado. Silvio tem Instagram também, né? Que eu vi tem lá. Instagram, tem Facebook. Eu de vez em quando faço, de vez em quando não. Eu tive uma paciente que ela falou, não é possível. Eu conversava com ela sobre as coisas e os pacientes se surpreendem. Mais um minutinho. Se surpreendem com a estomatologia. Mas peraí, mas tem tudo isso em boca? E você estuda isso aí? E tem mais gente que faz? E tem um outro que faz isso e mais alguma coisa. Eu faço sempre, só isso. Já tive oferta de fazer um monte de coisa junto. Só isso, né? Que eu acho já muito. Né? Mas não, precisa divulgar. Sabe, divulgação para mim é televisão, refletor, tudo é para atuar, né? E não, peraí, ela é marqueteira. E resolveu fazer uns vídeos, e tem um monte. Eu vi. Você viu? Eu vi. Tanto no Instagram, como agora acho que é YouTube, eu não entendo nada. Que legal. E também nem sei, Joca pode dizer melhor como é que acessa para me procurar. Mas acho que colocando o meu nome no YouTube ou no Instagram. Que não pode a inteligência artificial tirar o seu rosto e colocar de outro, né? Só faltava. Tecnologia para isso tem. Muito obrigado mais uma vez, né? E para finalizar, gostaria que o senhor deixasse, assim, como sendo referência para todos nós aí, dentistas, né? Deixasse uma mensagem para essa turma nova aí que está fazendo odontologia, ou quem sabe daqui 30, 40, 50 anos, algum estudante de odontologia está vendo um vídeo em que o professor Silvio Borax participou, né? Qual que é a mensagem de apoio para esse aluno? Bom, primeiro, aos que já foram meus alunos, e de vez em quando eu recebo algum elogio, alguma mensagem, vocês não imaginam como isso me deixa feliz, mas muito feliz. Saber que a luta não foi em vão, né? Então, eu sei que eles reconhecem realmente que eu ajudei alguma coisa na vida. Agora, para os novos devem, sem dúvida nenhuma, eu não posso dizer que você é como eu, né? Rebelde, como o Joca fala, ou autêntico, como você lembra bem. Mas que sejam eles mesmos, né? Que acreditem nele e não no outro.
Quer dizer, não é porque o outro falou 2 vezes que o outro está certo. Se você acredita numa coisa, realmente vá atrás. Faça aquilo. Se errar, você vai entender por que errou. E que você vai aprender muito mais errando do que ouvindo alguém que você não acredita. Muito bom, lindo. perfeito. Muito obrigado, Obrigada. professor. Que seja o primeiro de muitos aí, um retorno próximo seu. À vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado. Seu Instagram, meu amor? O meu Instagram é Gestão Magna e o seu, Vida. Dr. Matheus Caldeirão, muito obrigado E para até a vocês próxima. presenciar esse podcast maravilhoso. Até o próximo. Tchau, Luz, tchau. Câmera e Gestão. Tchau, tchau. Muito legal.